pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para mais uma questão da nossa sessão Leis de Newton para os sagazes. Essa questão de hoje é um pouco mais elaborada, envolve um pouco de geometria e um conhecimento mais aprofundado na interação entre dois blocos que estão num plano inclinado. Bom, em linhas gerais a gente vai trabalhar com essa figura que está apresentada aqui. Eu vou ter dois blocos, o bloco 3 em cima do bloco 1, que tem um formato de um plano inclinado, e esses dois blocos vão estar vinculados por esse fio e por essa polia a um bloco de massa M2. Não vai haver atrito entre o bloco 3 e o bloco 1, nem entre o bloco 1, na forma de plano inclinado, e o meu suporte horizontal. Nesses termos, o que eu vou ter de movimento é o bloco 2 se movimentando verticalmente para baixo e o bloco 1 e 3 se movimentando horizontalmente para a direita, porque a questão irá impor a condição que o bloco 3 não ande em relação ao bloco 1. E por outro lado, como o bloco 1 está vinculado ao bloco 3, o bloco 2 caindo, o bloco 1 tem que se movimentar horizontalmente para a direita. Sabendo que não há atrito entre as superfícies, que o fio e as polias são ideais e que M1 igual a 3M, M2 igual a 2M e M3 igual a M, determine o valor de tangente de alfa para que o bloco M3 fique parado em relação a M1. Bom, vamos então aos dados da questão. As massas relativas. M1 tem massa 3M, M2 tem massa 2M e M3, que esse bloquinho daqui, tem massa M. Não há atrito, como eu já havia salientado para vocês. O ângulo de inclinação do plano inclinado é alfa, a aceleração é g. E o que vai ser pedido para a gente? Ou a aceleração, que o bloco 1, 2 e 3 irão estar submetidos, e qual deve ser a inclinação do plano inclinado, no caso o bloco 1, massa 1, para que não haja movimento relativo entre o 3 e o 1. A primeira parte dessa questão é nós identificarmos as forças que significativamente atuam sobre os meus corpos de massa M1, M2 e M3, e um pouquinho de geometria envolvida. Antes de mais nada, eu quero convencer vocês de que a interação entre o bloco 1 e 3, como não há atrito, lembra que a força de atrito é sempre uma força paralela à superfície. Não havendo atrito, a interação entre os blocos, no caso 3 e 1, ela vai se dar apenas pela força normal. E a força normal é uma força perpendicular à superfície. O que quer dizer que o 3, ao interagir com 1, vai justamente aplicar uma força normal em 1, perpendicular ao plano inclinado, dirigida para baixo. Por outro lado, 1, ao interagir com o 3, como não há atrito, vai exercer uma força em 3, perpendicular ao plano inclinado, dirigido para cima. Eles compõem o par ação e reação. Normal que 3 faz em 1, normal que 1 faz em 3. Bom, está representado aqui. Então, o meu plano inclinado 1 recebe uma força normal, que 3 aplica em 1, tração do fio, horizontal para a direita, o próprio peso do bloco 1, P1, e a força normal que o plano horizontal exerce sobre o bloco 1. O bloco 3, por sua vez, só tem duas forças atuando. A normal que 1 faz em 3, perpendicular ao plano inclinado, e o peso de 3, está aqui. E o bloco 2, peso de 2 para baixo, tração para cima. Bom, feito esse preâmbulo aqui, uma ideia que é importante, eu vou repetir, mas já quero adiantar com vocês, é que nós saibamos qual é o ângulo que a força normal, que 1 faz em 3 e 3 faz em 1, faz com a vertical. Ora, o ângulo que a força normal que 3 faz em 1 faz com a vertical é o próprio ângulo do plano inclinado alfa. E a mesma coisa, a normal que 1 faz em 3, com uma vertical para baixo, também eu vou mostrar que faz um ângulo alfa. Então é importantíssimo vocês saberem que na interação do bloco 3 com o bloco 1, nós vamos ter forças normais, que 1 faz em 3 e que 3 faz em 1, e que o ângulo que a força normal vai fazer com uma vertical para baixo é alfa. Eu vou provar isso para vocês, mas vocês não podem perder isso de mão. Vamos então aqui para o nosso bloco 1, que é o próprio plano inclinado. Eu quero estudar principalmente a normal que o bloco 3 faz em 1, que tem essa direção. Por quê? Eu vou decompor essa força num pedaço horizontal
e num pedaço vertical. Para isso, eu tenho que chegar à conclusão primeiro qual o ângulo que ela faz com a vertical. Ora, vou fazer rápido para a gente não gastar muito tempo com isso. Alfa é o ângulo do plano inclinado, aqui é 90. Esse ângulo aqui que eu não representei por letra é 90 menos alfa, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então 90 alfa, que é 90 menos alfa. Mas esse ângulo todo aqui, que a normal faz com o plano inclinado, é 90 graus. Se esse aqui é 90 menos alfa, sobra para cá alfa. Tá? E aí, já provo para baixo também. Se aqui eu tenho a normal, que 3 faz em 1, um ângulo de alfa com a vertical, na hora que eu estiver estudando a normal que 1 faz em 3, que vai ter sentido oposto, com a própria vertical, o ângulo vai continuar sendo alfa. Tá? Bom, então está provado aquilo que eu tinha comentado aqui anteriormente. Vamos avançar então. Componente que está em frente ao ângulo é a componente seno. Então, normal que 3 faz em 1 no eixo x, componente x, ela vai ser normal que 3 faz em 1 seno do ângulo. Por outro lado, a normal que 3 faz em 1 no eixo y vai ser o produto da força pelo cosseno do ângulo. Bom, então n que 3 faz em 1 em x é n3 em 1 seno alfa, e n que de 3 em 1 no eixo y é n de 3 em 1 cosseno do alfa. Além disso, em termos horizontais, eu também não posso deixar de destacar aqui que tem uma tração que empurra o nosso plano inclinado para a direita. Olhando aqui o nosso bloco de massa M3, eu tenho a normal que 1 faz em 3, que eu já mostrei que o ângulo que vai fazer com a vertical é alfa, que pode ser decomposta numa força horizontal para a direita e numa força vertical para cima. A componente que está em frente ao ângulo vai ser a componente vezes o seno. Vai ser a força que n que 1 faz em 3 vezes o seno. E a componente vertical para cima, que está do lado do ângulo, vai ser n de 1 em 3 cosseno do ângulo, conforme está aqui. Feito isso, eu vou me preocupar então em aplicar as leis de Newton para o bloco 1, para o bloco 3 e para o bloco 2. O bloco 1 e o bloco 3 só vão se movimentar horizontalmente para a direita. Isso até porque aqui eu não fiquei colocando peso de 1 nem a normal em 1. Não vai importar para a minha questão, porque o 3 não se movimenta em relação a 1 e os dois juntos andam horizontalmente para a direita. Tá? Bom, então, que forças atuam significativamente no bloco 1? A tração que empurra para a direita, e se opondo a isso, tem um pedaço a componente da força que 3 faz em 1. N de 3 em 1x, que a gente já viu que é N de 3 em 1 seno alfa. Então, aplicar a segunda lei de Newton, eu vou ter que ter menos N que 3 faz em 1 no eixo x é igual a massa de 1 vezes a aceleração. Vou aplicar agora a lei de Newton, a segunda lei de Newton, para o bloco 3. Se a gente olhar aqui para o bloco 3, só empurra o bloco 3 para a direita o N de 1 em 3 no eixo x. Só a componente da normal que 1 faz em 3. Não tem tração ligada ao bloco 3. Então o 3 anda para a direita, sustentado pela componente, na direção x, claro, da força normal que 1 faz em 3. Então eu tenho aqui normal de 1 em 3 no x, igual a massa de 3 vezes o A. E o bloco 2, que vai ter uma aceleração vertical para baixo, eu vou ter que P2 menos T é igual a massa de 2 vezes A. Se eu somar essas equações, que foram obtidas pela aplicação da segunda lei de Newton nos corpos 1, 2 e 3, eu vou ter que a componente x da normal que 3 faz em 1, que está com sinal de menos, vai cancelar com a componente da normal que 1 faz em 3 vezes x, porque fazem parte do par ação e reação. O bloco 3 empurra o bloco 1 no eixo x para a esquerda, e o bloco 1 empurra o bloco 3 no eixo x para a direita. Da mesma modo que o bloco 3 empurra o bloco 1 para baixo, e o bloco 1 empurra o bloco 3 para cima. Então, faz parte da ação e reação. Como tem sinais trocados, cancela. Esse T está com positivo, cancela com esse T negativo. Então, na hora que eu somo essas minhas forças, só sobra P2 do lado esquerdo. Já do lado direito eu vou ter M1 vezes A, M2 vezes A, M3 vezes A. Posso botar em evidência M1 mais M2 mais M3 vezes o A. Com isso eu posso isolar o A, tá aqui. No lugar de P2 eu boto massa de 2 vezes o G.
e divido por quem? M1 mais M2 mais M3. Repetindo, eu vou isolar o A, vai ficar P2 divididos por M1 mais M2 mais M3. Só que quem é P2? É a massa de 2 vezes o G, conforme está aqui. Agora eu vou substituir os valores. M2 vale 2M, conforme os dados da questão. M1, 3M, mais M2, 2M, mais M3M. E vou efetuar essa conta aqui. 3M com 2M com M dá 6M. Então, tenho 2M em cima, 6M embaixo. M com M cancela, 2 com 6, simplificando, dá 1/3. Vezes o G, que dá G sobre 3. Então, a aceleração que tanto o bloco 1, quanto o bloco 3, quanto o bloco 2 vão ter, é igual a G sobre 3. Eu vou agora encontrar qual deve ser o ângulo do plano inclinado para que aconteça essa situação do 3 não se deslocar em relação ao 1. Para isso, eu vou focar exclusivamente no bloco 3. Quando eu foco exclusivamente no bloco 3, eu sei que é normal que 1 faz em 3, que é n de 1 em 3 vezes seno do alfa, tem que ser igual a massa do 3 vezes o A. Essa equação daqui, eu apenas explicitei que é normal que 1 faz em 3 vezes x é n de 1 em 3 seno do ângulo. E por outro lado, como o bloco 3 não tem movimento vertical, anormal que 1 faz em 3 para cima tem que cancelar com o peso do próprio bloco 3. Então eu botei aqui que é normal que 1 faz em 3 em y, que nada mais é que n de 1 em 3 cosseno alfa, tem que ser igual ao peso dele, que é a massa de 3 vezes o g. Se eu dividir uma equação pela outra, n de 1 em 3 cancela com n de 1 em 3, seno de alfa sobre cosseno de alfa é tangente de alfa, a massa de 3 cancela com a massa de 3, fica A sobre G. Só que quanto vale o A? G sobre 3. Então a tangente do ângulo alfa é G sobre 3 dividido por G. Simplificando, cancelando G com G, eu vou ter 1/3. Então acabei de encontrar que a tangente do ângulo de inclinação tem que ser 1/3, para que com essas massas que foram dadas aqui, não haja o quê? Bloco 3 andando em relação ao bloco 1. Por fim, eu gostaria de lembrar a vocês que há a possibilidade de eu dar um tratamento diferente para esse problema se eu considerar que o bloco 1 e 3 são, na verdade, um corpo que tem massa M1 mais M3. Eu posso fazer isso, que como o bloco 3 não se movimenta em relação ao bloco 1, nada me impede de fazer o tratamento como se eu tivesse apenas um único corpo de massa M1 e M3. Esse corpo de massa M1 mais M3 ia ser puxado exclusivamente para a direita pela força-atração. De forma que, se eu for escrever a lei de Newton para o grupo 1 e 3, tratado como se fosse um corpo só, eu teria que a tração é igual a M1 mais M3 vezes A. E para o bloco 2 eu teria a mesma equação que nós apresentamos aqui, P menos T igual a M2 vezes A. Se eu somar essas duas equações, T com menos T cancela, eu vou ter que P2 é igual a M1 mais M2 mais M3 vezes A, que é a mesma equação que nós obtivemos aqui. Então eu fiz questão de reforçar isso no final, para vocês perceberem que se o objetivo fosse exclusivamente calcular a aceleração, eu poderia ter tratado o 1 e 3 como se fosse um corpo só. Por outro lado, nós não podemos ficar exclusivamente nessa ideia daqui, de tratar como se fosse um corpo só, porque senão a gente não consegue responder ao outro tipo de pergunta, que foi, por exemplo, qual o ângulo de inclinação desse plano inclinado. Aí eu sou obrigado a estudar com mais detalhes a interação do bloco 1, do bloco 3 e a normal. Um forte abraço a todos, espero que tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, deem a dica para os colegas de vocês, postem suas dúvidas. Afinal de contas, essa sessão foi feita para vocês.